Boa noite, professor. Boa noite a todos os alunos e alunas. Nosso grupo vai falar a respeito do item 16, sobre estratégia competitiva. Bom, sobre o conceito, a gente sabe que a estratégia competitiva é a busca de uma posição competitiva favorável em uma indústria e ela busca sempre o lucro e uma superioridade em relação às demais forças concorrenciais na indústria. É possível que a gente diga que a estratégia competitiva é escolhida de acordo com duas questões centrais. A primeira delas é a atratividade das indústrias em termos de rentabilidade a longo prazo e os fatores que determinam essa atratividade. Para essa primeira questão, a gente deve levar em consideração que nem todas as indústrias possuem a mesma rentabilidade e que essa rentabilidade inerente à indústria é fundamental para a escolha de inserção da empresa. A segunda questão central diz respeito aos determinantes da posição competitiva relativa dentro de uma indústria. Para essa segunda questão, a gente deve levar em consideração que nem todas as empresas possuem a mesma rentabilidade, apesar de estarem dentro da mesma indústria. Tanto a atratividade da indústria quanto a posição competitiva podem ser moldadas por uma empresa, e as duas questões centrais devem andar juntas para uma melhor formação da estratégia competitiva. Já falando a respeito da vantagem competitiva, ela está diretamente atrelada ao valor que uma empresa é capaz de criar para seus clientes e que ultrapassa o custo de fabricação pela empresa. Aqui a gente ressalta que o valor é aquilo que os compradores estão dispostos a pagar e que existem dois tipos básicos de vantagem competitiva: a liderança de custo e a diferenciação. Além disso, é válido dizer que inter-relações entre unidades empresariais são os principais meios que uma empresa diversificada cria valor, condição fundamental da estratégia empresarial. Falando agora um pouco sobre a análise estrutural de indústrias, é bom a gente saber que em qualquer indústria, as regras da concorrência estão englobadas em cinco forças competitivas. Primeiro, a entrada de novos concorrentes. Segundo, a ameaça de substitutos. Terceiro, o poder de negociação dos compradores. Quarto, o poder de negociação dos fornecedores. E, por último, a rivalidade entre os concorrentes existentes. Essas cinco forças variam de indústria para indústria e o vigor coletivo delas dentro de uma indústria pode determinar diretamente a rentabilidade das empresas inseridas nelas. Em indústrias onde as cinco forças são favoráveis, por exemplo, a indústria farmacêutica, muitos concorrentes têm ótimas rentabilidades. Já em indústrias onde a pressão de uma ou de mais forças é intensa, a indústria siderúrgica, por exemplo, poucas empresas têm retornos atrativos, por mais que elas sejam bem geridas. O vigor de cada uma das cinco forças é uma função da estrutura industrial. Essa estrutura é estável, mas pode sim variar ao longo do tempo com o desenvolvimento da indústria. Uma mudança estrutural altera o vigor das forças competitivas e, portanto, no médio e longo prazo podem influenciar positiva ou negativamente a rentabilidade da indústria. Estratégias que alteram a estrutura industrial podem destruir a estrutura e a rentabilidade da indústria, ao passo que podem, na mesma medida, melhorá-las. Justamente por este motivo, essa tomada de decisão da empresa é de extrema importância. Bom, agora falando um pouco sobre a estrutura industrial e as necessidades do comprador. A satisfação das necessidades do comprador é a chave para o sucesso de um empreendedorismo comercial. Isso é, a satisfação é um pré-requisito para a viabilidade de uma indústria e as empresas dentro dela. Os compradores pagam ou precisam pagar um preço acima do custo do produto que está comprando. Caso não estejam dispostos a isso, o comércio não sobreviverá a longo prazo. Portanto, a satisfação dos compradores pode ser um pré-requisito para a rentabilidade da indústria, porém não é suficiente por si só. Essa questão vai além. O que determina a rentabilidade é o quanto as empresas captam de valor, por elas mesmas criadas para os compradores. Essa estrutura da indústria é quem determina quem captará o valor, pois a ameaça da entrada de novas empresas pegam o mercado com preço baixo e elevam o custo da concorrência. A estrutura industrial se baseará no poder dos compradores. A rivalidade age de uma forma semelhante à ameaça de entrada, isso é, ela determina até que ponto as empresas irão conquistar o valor criado, passando esse valor em forma de preço baixo ou distribuindo os custos na concorrência. Essa estrutura industrial determina quem mantém a proporção do valor, ou seja, o valor baixo
ele é independente dos outros elementos. Já o valor alto, a estrutura passa a ser crucial. A oferta e a procura modificam-se constantemente e uma se ajusta à outra, né? A estrutura industrial determina a rapidez com que os concorrentes irão acrescentar uma nova oferta. A rivalidade tem um papel importante para determinar se as empresas irão expandir a probabilidade de novos entrantes. A presença de fornecedores poderosos ou a presença de substitutos pode significar que os frutos de um boom passarão para outros, como a relação entre a utilização da capacidade e rentabilidade. A estrutura industrial também determina a rentabilidade do excesso da demanda. Enquanto numa estrutura ruim restringe a possibilidade de se tirar proveito do lucro, a estrutura favorável permite que as empresas obtenham os lucros maiores. A empresa que se posiciona bem é capaz de obter altas taxas de retorno, mesmo que a estrutura industrial seja desfavorável e a rentabilidade média da indústria seja modesta. Como o Luiz falou, existem dois tipos de vantagem competitiva: baixos custos e diferenciação. As estratégias genéricas existem de três maneiras: tem a liderança no custo, diferenciação e enfoque. A liderança no custo traduz altos retornos. Ela deve obter paridade ou proximidade com base na diferenciação relativa a seus concorrentes. A lógica dessa estratégia geralmente exige que uma empresa seja líder no custo para obter uma vantagem competitiva ao mercado com custo mais baixo em relação ao seu concorrente. Já a diferenciação, Justamente quando a gente vai falar ali da segunda estratégia genérica, que é a diferenciação, essa estratégia uma empresa, onde uma empresa, né, ela procura ser única na indústria. Então, qual que é a lógica dessa estratégia? É justamente que a empresa escolha atributos ali para se diferenciar do restante total. Já no enfoque, que é a terceira estratégia genérica, nele a gente consegue perceber algo bem diferente das outras, porque está baseado na escolha de um ambiente competitivo estreito dentro de uma indústria. E com isso é possível otimizar a sua estratégia competitiva para os segmentos-alvo, onde ali o enfocador ele procura obter uma vantagem competitiva nos seus segmentos-alvos, mesmo que ele não possua ali uma vantagem competitiva num geral. E aí, quando a gente vai falar do meio termo, entram ali as empresas que elas se engajam em cada estratégia genérica, porém elas não alcançam nenhuma delas, não possuindo vantagem competitiva ali, enfim, atuando assim em desvantagem no mercado, porque os enfocadores ou os diferenciadores, eles vão estar bem mais posicionados para competir em qualquer que seja ali o segmento. E empresas ali que se encaixam no meio termo, elas só vão ter lucro atrativo se a estrutura da indústria for extremamente favorável ou se ela competir ali com concorrentes que também estejam no meio termo. Na estratégia genérica, né, cada uma das estratégias genéricas, elas têm um método diferente de criação e sustentação ali das vantagens competitivas. E com isso é combinado o tipo de vantagem competitiva que vai ser utilizado por determinada empresa, ou que a empresa busca, né, como seu escopo do seu alvo da questão estratégica. Na maioria dos casos, é essencial que a empresa ela escolha entre umas delas. Caso contrário, ela entrará ali no meio termo. E é necessário também que, caso uma empresa deseje trabalhar com mais de uma estratégia genérica, ela diferencie e as torne bem independente dentro do ambiente corporativo. Caso contrário, ela pode comprometer a capacidade de alcançar uma vantagem competitiva. E caso a empresa consiga obter liderança no custo e na diferenciação ao mesmo tempo, ela terá grandes retornos, devido ao fato dos benefícios serem aditivos. Então, a diferenciação leva a preços premium e liderança no custo leva a custos baixos. E aí, quando a gente fala do momento que uma empresa consegue, ao mesmo tempo, liderança no custo e diferenciação, a gente tem como citar três situações. A primeira, concorrentes estão no meio termo, ou seja, ninguém está bem posicionado para forçar a empresa para um ponto de custo e diferenciação inconsistente. A segunda, o custo intensamente afetado pela parcela ou interrelações. Então, devido à posição do custo ser determinada pela parcela do mercado e não pelo projeto do produto, nível de tecnologia, serviço ou outros fatores ali.
E a terceira, que é a empresa pioneira em inovação importante. Então, devido à inovação tecnológica de determinada empresa ali, ela pode permitir que se reduza os custos e intensifique a diferenciação. E aí, possivelmente, alcance estratégias, fazendo também com que seja possível manipular as logísticas, projetar produtos no computador, enfim. Bom, uma estratégia sustentável é fundamental. É necessário que se crie barreiras para que a concorrência não imite a estratégia. Porém, nenhuma barreira é totalmente segura. Diante disso, é necessário ter sempre uma melhora contínua. É importante ressaltar que cada estratégia é considerada uma ameaça, mas também pode deixar a indústria vulnerável. Algumas indústrias não conseguem ter estratégias genéricas. Isso em virtude das diversas empresas terem uma estratégia semelhante. Em contrapartida, outras indústrias conseguem realizar as três estratégias desde que sigam por caminhos diferentes, como a estratégia do enfoque ou base. Porém, se as duas ou mais empresas seguirem pelo mesmo caminho, pode gerar uma luta. Logo, há vários caminhos para as vantagens competitivas serem alcançadas. Se todos seguissem os princípios que levam a entender o sucesso das empresas, porém, ao contrário, essas empresas que levam ao mesmo tipo de vantagem competitiva têm um resultado desastroso. As mudanças estruturais na indústria podem alterar as bases em que as estratégias foram montadas. Um exemplo seria da marca de bebida alcoólica Smirnoff, em que seu início era voltado para a alta classe. A entrada de bebidas com maior diferenciação e outras marcas com preços mais baixos deixaram a empresa numa situação complexa. Em resposta a essa situação, a Smirnoff colocou várias marcas no mercado, bem como bebidas com maior qualidade do que as suas concorrentes faziam. Cada estratégia genérica nos remete à qualidade e também à exigência para alcançar o sucesso, que leva a grande diferença em cada organização. Pode-se citar a cultura, no qual é de grande importância para a organização, onde cada estratégia envolve uma cultura diferente para atingir o sucesso. De certa forma, não há uma cultura correta ou errada, apenas diferente para chegar a determinados objetivos. O ligamento entre estratégia genérica e organização também implica na empresa diversificada, no qual uma tendência de empresas seguirem as determinadas estratégias de forma semelhante, já que qualificações e confiança são desenvolvidas para seguir um caminho na vantagem competitiva. Competir da mesma maneira em várias unidades empresariais é uma forma de uma empresa diversificada colocar valor nas unidades. Porém, há certos riscos ao realizar essas formas de competição. Entre eles, podemos citar que alguma unidade não pode suportar a estratégia. Outro risco seria que a unidade empresarial será confundida com as circunstâncias da indústria, que não tem elo com a estratégia realizada. Um exemplo seria o conflito entre o baixo custo e a diferenciação na qualidade. Obrigado.